Então, assim, há muita gente passando fome hoje e cada vez mais. Tem cada vez mais gente doente, tem cada vez mais gente pobre. E Jesus fala: esse é o princípio das dores e elas aumentarão. E ele dá um alerta. Porém, quando vocês virem que o abominável, né, da desolação, ele ocupar o lugar santo, Jerusalém, né, não só para devastar, mas para tomar conta, dizendo: essa é a minha cidade, daqui eu vou governar, então vocês fiquem atentos, porque o fim está próximo. E aí Jesus fala: porém, independente disso, essa minha palavra, esse meu alerta, o meu evangelho, ele vai ser pregado em todo o mundo. Então, mais um sinal, né? Porque antes a palavra de Cristo era pregada de boca em boca. Hoje eu estou aqui num podcast e essa palavra, eu sei que tem gente assistindo nos Estados Unidos, em Brasília, em Goiás, no Paraná, no Rio Grande, gente que eu conheço. E essa palavra vai para o mundo. Então, assim, esse avanço do evangelho, ele também foi exponencial. Ele alcança onde houver um rádio, uma internet. Né? A Bíblia é o livro mais publicado, mais difundido no mundo ainda hoje, e isso é incontestável. Então, os sinais, eles só colaboram, né? Eles só ajudam. Por isso que quando acontece uma fatalidade dessa, o mundo ele se esperta, né? Ele diz: nossa, tá muito próximo, tá para acontecer. Se não for agora, é daqui a pouco, né? E essa guerra mesmo, Papito, é questão de dias dela avançar. O medo internacional hoje é que não quando, mas não se, mas quando outros países se envolverão. Síria, Irã, o Líbano, é uma questão de dias. Assim que Israel entrar e começar a massacrar o povo, os países mais xiitas ali, né, os mais intensos, eles vão gritar, vão chiar e vão mandar bomba. E à medida que essa guerra ela for avançando, os países, os árabes moderados também vão chiar. Os países, né, da esquerda, a Rússia, a China, eles vão também se opor. Então a escalada ela vai acontecer sim, né? E essa escalada geopolítica vai acontecer. E vai começar a ter bomba. Hoje mesmo o Paquistão, uma senadora paquistanesa disse, né? A gente precisa usar as nossas bombas atômicas, se forem preciso, né, para defender a justiça, né, aquilo que é semelhante a nós, o povo árabe. Então, é questão de dias a gente ter uma escalada. É a preparação para a Terceira Guerra Mundial? Aí eu já não sei, né? Porque se for, aí sim, eu te digo, é a guerra do Armagedon que a Bíblia está... A Guerra do Armagedon não seria a última? É a última guerra. E por que ela... Por que o fim ele precisa acontecer num momento de guerra? A Bíblia ela cita, né? São figuras até folclóricas já da cultura pop. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já ouviu falar? Sim. Tem filme, tem série, tem música do Metallica, né, que fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E na própria Bíblia também tem essas figuras ali, né? Esse é o entendimento que veio da Bíblia. E a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele representa, são 4 cavaleiros: o branco, o vermelho, o preto e o pálido, o amarelo. A nossa tradução é amarelo, mas a tradução dele é do latim clorofila, pálido. E ela diz assim, né, esses 4 cavaleiros eles virão sobre a terra. E ele é o cavaleiro branco. Quem vem no cavalo branco, ele vem vestido de Cristo, mas não é o Cristo. Ele é um guerreiro que veio para vencer. Com ele vem a guerra, que é o cavalo vermelho. Ou seja, vem a grande guerra. Vem a guerra do fim, a guerra do Armagedon. Junto vem o cavalo preto, que é a morte. A morte por fome, a morte por... Desculpa, vem a fome, vem as pestes, né? vem esse flagelo sobre a população. E o último a fome é o cavalo amarelo, e o último é o cavalo preto, que é a mortandade causada por esse conjunto, né? De um anticristo vindo para reorganizar o mundo no meio de guerra, em que há a mortandade por fome, a mortandade por doença,
Papito, Um cavalo branco ali, então, ele é o anticristo. ele é o anticristo, ele é um falso salvador, certo? Uhum. Então ele vai encontrar esse mundo em grande conflito, as grandes potências e os seus aliados, e ele vai trazer a solução. Por isso que Jesus fala, quando você ver o abominável que foi profetizado em Daniel no lugar santo, e quando disserem há paz e segurança, então é iminente a grande guerra, é iminente o fim. Papito, eu estou dizendo isso, mas tudo isso é embasado pela Bíblia. Se você disser, Márcio, me mostra ali, eu te mostro. Mas eu tenho esse roteiro muito bem descrito na minha mente. E inclusive o cavalo da morte, né, o cavaleiro da morte, a Bíblia diz que só nessa situação da aparição dele, essa guerra vai causar a morte de 1/4 da população. Numa conta rápida, Terra com 8 bilhões hoje, Não seria um terço? 1/3 depois. Ah. Depois no avanço da tribulação, né? Uhum. Mas o princípio do fim, a guerra já mata 1/4 da população. Ou seja, 2 bilhões de pessoas já morreriam. E aí sim, pela fome, pela destruição bélica, pelas doenças, que é a recorrência na guerra, né? Começa a ter fome, começa a ter doença, começa a ter, né, o ataque bélico. Então a morte ela vem de formas variadas, né? Eu estava ouvindo e eu concordei com que como é que é o nome do arqueólogo? Tu deve saber. Rodrigo Silva. O arqueólogo Rodrigo Silva, ele estava dizendo que o mundo realmente ele precisa, e isso não tem como fugir hoje. O mundo precisa de um líder que organize as coisas. Sim. O mundo tá uma bagunça. Sim. E é inevitável que isso vai acontecer. Sim. Porque quem controla a inteligência artificial, quem controla o dinheiro, quem controla... não tem ninguém. Então isso precisa ter uma pessoa que lidere Sim. isso tudo. Sim. Então, esse é o cerne do fim, né? E para analisar numa visão secular mesmo. Sim. A gente tá clamando por um líder, Sim, basicamente. Né? A gente está clamando e a Bíblia profetizou isso, né? Cristo falou que o mundo clamaria por esse líder a ponto de as nações entregarem o seu poderio. Dizer, sabe, não estamos dando conta, não estamos conseguindo resolver, mas, Papito, a gente tem que pensar em polarização. Polarização para nós hoje é uma coisa muito, muito viva, né? A gente vive essa era da comunicação, a polarização ela é viva no nosso meio. O mundo vai entrar em polarização, né? E hoje a gente já começa a ver, não, nós somos os árabes, nós somos os socialistas, não, nós estamos com os palestinos. Mas e é incrível, né? Como o socialista ele tá com o Hamas, né? Mas em qualquer guerra você vai ver esses dois lados, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda, né? As alianças, os eixos. E essa guerra do fim também, esse momento do fim, ele vai intensificar. E aí, né, nessas alianças, um dos lados vai entregar o poder a esse articulador, esse grande líder, e vai dizer assim, você resolva. Tá aqui o nosso poder, como uma ONU, sabe? Ele vai tomar ali a força bélica, a força econômica, a força estratégica, os exércitos, né? As questões políticas, legais, para combater o lado oponente. Então, me dê aqui a autoridade, o poder, as armas, e eu vou combater o inimigo. Porque quando o anticristo vier, ele vai prometer paz, mas nunca haverá paz. Né? Porque vai sim haver uma escalada de guerra monumental. A Terceira Guerra Mundial, tão difundida, tão explorada na literatura, no cinema, na música, a Bíblia já profetiza ela, e ela diz que quem vai resolver isso no fim mesmo é Cristo. Sim. Mas isso vai acontecer.